emagrecedoras. E um estudo mostra a rapidez, né, com que se recupera o peso após o fim do tratamento, de repente para quem suspende o tratamento também, para tirar essas dúvidas, esclarecer melhor sobre o uso, né, sobre os efeitos colaterais e sobre também essa pesquisa, esse estudo, a gente recebe aqui no estúdio, com muita honra, o clínico geral, o doutor Djairo Araújo. Seja muito bem-vindo, doutor Djairo. Vamos começar falando, né, como essas canetas emagrecedoras agem no nosso corpo, agem no nosso organismo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Liara. Bom dia, Marcos, e a todos os ouvintes da Rádio Mix. Isso mesmo, as canetas emagrecedoras, elas agem inibindo a fome, diminuindo o esvaziamento gástrico e várias outras funções que objetivam a perda de peso. Inicialmente, elas foram utilizadas para o tratamento do diabetes e, posteriormente, elas passaram a ser utilizadas na questão do emagrecimento. A gente tem que entender que a obesidade ela é uma doença crônica e precisa ser tratada pelo resto da vida, assim como hipertensão, diabetes. Então, é um quadro multifatorial que a gente chama de síndrome metabólica, que está associado à hipertensão arterial, diabetes, à gordura no sangue. Então, esse tratamento da obesidade, ele não se restringe apenas à perda de peso, mas um tratamento complexo e que exige ser feito com acompanhamento profissional para que a gente não chegue no famoso chamado efeito rebote, como você mesmo falou a respeito dessa pesquisa que saiu recentemente, relatando que cerca de 82% das pessoas acabavam reganhando o peso que haviam perdido durante esse processo de emagrecimento. Isso acabou assustando muita gente. Ah, mas e as canetas? Elas não têm efeito, a gente vai ganhar tudo novamente. O que muita gente ficou sem entender é que esse reganho, ele não é relacionado a todo o peso que você perdeu. O que seria isso? Não significa que uma pessoa que perdeu 20 quilos, ela irá reganhar esses 20 quilos. Ela pode reganhar 4, 5 quilos e mesmo assim ter sido incluída na pesquisa. Então, mais uma vez, reforçando a necessidade do acompanhamento contínuo e da monitorização desse peso. Afinal, a obesidade, eu repito, é uma doença crônica. Fome, cérebro e emoções, né? Como é que a gente pode entender, de algum modo, como os jejuns, eles, principalmente os prolongados, né? Eles podem alterar o nosso metabolismo e até mesmo o humor. Isso é importante. A questão da mudança, né, do horário de alimentação, isso eu já comprovei. Muda o humor mesmo. Isso mesmo, Marcos. A gente tem um hormônio que é o hormônio da fome, ela é a grelina. Então imagine que quando não é apenas a questão emocional, a gente tem a parte biológica associada. Quando a gente tem esses períodos de jejum, ou até mesmo quando a gente interrompe as canetas emagrecedoras, é como se a grelina ela viesse com força total. O nosso corpo ele sempre tende a objetivar a gente ter o maior peso que a gente já possui ao longo da vida. Isso como maneira de proteção. Por quê? Ele entende, a partir do momento que a gente para de se alimentar ou está em um processo de emagrecimento, seja em um período mais curto, como você falou, com o jejum, ou até mesmo períodos mais longos com o uso de medicações emagrecedoras, o corpo entende aquilo como uma ameaça. Então, ele irá fazer de tudo para que você não perca aquele peso. E uma dessas questões é justamente o aumento desses hormônios da fome, que seria a grelina. Então, você acaba tendo essa sensação maior de fome e muitas vezes de descontrole. Então, é por isso que é importante você ter essa consciência e o acompanhamento profissional para que você possa usar de estratégias para que você acabe não caindo na armadilha do reganho de peso. Não sei se você já ouviu falar, muita gente relata a questão de que você nunca deve fazer feira se você estiver com fome, se você não estiver alimentado. Eu vi isso sob o olhar da economia, né? Isso eu aprendi, eu só faço depois do almoço. Sob o olhar da economia, não da saúde. Isso mesmo. Então, se você trouxer para a questão da nossa vida, a fome, ela acaba levando você a ter instintos mais naturais, instintos mais primários, que você acaba tendo mais esse impulso, ou até mesmo quadros de compulsão. Então, a emoção, ela está, sim, extremamente associada ao processo de perda de peso.
Doutor, vamos falar, muita gente aí que está ouvindo a gente deve ter usado essa caneta emagrecedora, até porque para a gente emagrecer não é fácil, né? A gente precisa abrir mão, é uma questão de criar hábitos. Né? Com o passar do tempo, você pode se habituar, você pode fazer uma reeducação alimentar e tornar mais leve essa sua luta, né, contra a balança, digamos assim. Porque não é fácil você abrir mão do chocolate, abrir mão ali daquele prato bem, né, aquela massa gostosa. Não é fácil você deixar de comer o que você gosta em prol do emagrecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou falando nem da estética, estou falando de saúde mesmo. Porque quando você perde peso, quando você precisa perder peso, você ganha muito mais disposição. Isso para o dia a dia, para o sono, né, para a mente, para tudo, realmente melhora. Mas para quem está ouvindo a gente agora, que fez o uso da canetinha e diz, e agora? Se eu parar de usar, né? Então, qual seria a orientação? Seria uma parada gradual e, ao mesmo tempo, substituindo um novo tratamento? É essa a ideia? É essa a orientação, doutor? Liara, a gente tem que entender que cada pessoa é única e cada processo de acompanhamento ele precisa ser individualizado. Por quê? A quantidade de peso que você precisa perder é completamente diferente da quantidade de peso que o Marcos precisaria perder. Até porque essa observação ela precisa ser feita a partir do primeiro contato com o profissional que está acompanhando, seja o nutricionista, seja o médico. Então, como você mesmo falou, é uma batalha constante, a perda de peso, é por isso que é um tema tão falado e tão importante. A gente tem que entender que quando houver a necessidade de interrupção, ela precisa ser gradual, tanto com relação à dose, quanto com relação à questão dos seus hábitos alimentares. Porque no período mais crítico é justamente esse, no momento da interrupção. Então é como se a gente fosse espaçando as doses, aumentando a quantidade de dias entre uma aplicação e outra e otimizando cada vez mais a alimentação. O que seria essa otimização? Você poder fazer o consumo de mais proteínas, diminuir a quantidade de carboidratos, legumes, verduras e, como você falou, a prática de atividade física. Porque a prática de atividade física, principalmente a musculação, ela não objetiva apenas a hipertrofia, a questão estética. Ela está relacionada a você manter o gasto energético do seu corpo alto para que você não tenha necessidade de reutilizar essa medicação. E caso haja necessidade, você precisa observar sinais de reganho de peso. Você recuperar 3, 4 quilos num processo de emagrecimento de 20 quilos é aceitável durante um certo período, mas a partir do momento que você começa a reganhar de uma maneira mais intensa, a fome ela não desaparece, ela acaba atuando de uma maneira mais forte, assim necessidade de você retomar esse tratamento, seja ele com dieta, seja ele com medicação. Esse reganho, antes que ele ocorra, o uso da caneta afeta algum órgão? Ele pode alterar taxas no nosso organismo? Ele pode nos fazer se sentir fracos para a atividade diária? O que é que acontece? Casos de diarreia, ânsia de vômito, isso são coisas agregadas a quem faz uso ou interrompe o uso da caneta? Os principais efeitos colaterais, Marcos, são justamente esses, que seria náusea, ou diarreia, ou constipação, que é aquela quando o intestino está preso. Mas isso tudo é relacionado à questão de como você acompanha esses efeitos colaterais. A questão de você ter um profissional de saúde para te orientar. E o mais importante é a hidratação. Você beber água, você fazer a ingesta de água durante esse acompanhamento. Porque o seu corpo, digamos assim, trazendo para o ambiente da rádio, ele começa a trabalhar em uma frequência diferente. Então você começa a ter que adaptar essa estrutura do seu corpo para esse novo momento, que você irá restringir a quantidade de alimentos que você está comendo, está se alimentando. Então, no início do tratamento, é normal sim o cansaço, a falta de disposição, os treinos eles acabam sendo mais pesados. Nós estamos vendo muitos memes na internet relacionados a isso, que as pessoas precisam se esforçar mais para ir nesse início do tratamento para a academia, mas isso é normal e é esperado. Uma coisa é você ir para começar a fazer atividade física após tomar a medicação e começar a se sentir indisposto sem saber que
que aquilo é normal e você acaba se desmotivando, interrompendo muitas vezes o tratamento, achando que aquilo acontece apenas com você. Mas é um efeito comum, é um efeito esperado que se resolve com ações simples. A questão da náusea, nós podemos entrar com medicações a curto prazo para corrigir isso. A constipação pode se resolver apenas com a questão da hidratação ou até mesmo medicações para você poder controlar isso. Então, esses efeitos colaterais iniciais, eles são controláveis, digamos assim. Mas em casos mais específicos, como por exemplo, em algumas medicações, pessoas que tenham problemas no pâncreas, ou problemas na tireoide, ou problemas na vesícula, precisam ser observados. Por isso que a gente solicita exames antes do início da medicação. Você pede uma ultrassonografia de abdômen para ver como é que está essa vesícula, pede uns exames de sangue para você observar e diminuir o risco de complicações. Por quê? Não é porque você está fazendo acompanhamento médico que você não irá ter complicações, mas a chance de você ter essas complicações e as formas de você contornar essas complicações é o que pega na questão de você ter a necessidade de você ter esse acompanhamento profissional. Doutor Jairo, um outro ponto, né? Por exemplo, o senhor falou agora que esse tratamento, né, deve ser para pessoas deve ser para a saúde das pessoas obesas, né? Pessoas que têm obesidade ou diabetes, né? Como foi inicialmente criado justamente para isso. E não para quem deseja emagrecer um pouco, mas a gente vê o desejo desse uso indiscriminado. Ou seja, eu conheço pessoas que disseram, eu quero eliminar 5 quilos, eu acho que eu vou para a canetinha. Você acha que há necessidade de usar esse tipo de medicamento para eliminar apenas 5 quilos? Liara, essa sua colocação é excelente. Eu irei mais fundo ainda. Eu já vi casos de pessoas que iriam passar um período, por exemplo, o período de Natal. Eu irei fazer uso da medicação para que eu não ganhe peso, ou seja, a pessoa já tinha uma composição corporal muito boa e estava fazendo meio que com um efeito de antes do evento. Então, por aí você tira como está errônea a questão do uso dessas medicações. Nós temos casos específicos da necessidade dessas medicações, elas não podem ser banalizadas. E justamente a questão de você aumentar a divulgação acaba levando essa falsa sensação. Então, foram adotadas estratégias como, por exemplo, a questão da necessidade de você deixar o receituário na hora da compra da medicação. Mas, mais importante que isso, precisa haver uma educação. Momentos como esse de conversa, a gente precisa trazer que as medicações elas são feitas e indicadas para pessoas que necessitam. Então, o acompanhamento profissional é que vai mostrar se você tem necessidade ou não de utilizar essas medicações. Esse acompanhamento profissional, doutor, desculpe interromper, precisa ser consciente também, porque os médicos eles precisam estar atentos, analisar caso a caso e saber dizer não quando não há necessidade, né, do paciente receber aquele medicamento. Isso mesmo, até porque a gente não tem apenas a estratégia da questão da medicação para você perder peso, atingir uma composição corporal que você ache boa, uma composição corporal legal. Ela precisa ser vista de uma maneira global. Muitas vezes você não está fazendo uso da medicação apenas para a questão da obesidade. Nós temos agora um novo uso da medicação que são para pacientes que têm gordura no fígado. Então, a gama de necessidades do uso da medicação ela vem se ampliando, ao mesmo tempo da necessidade do profissional avaliar isso da maneira correta. E como você mesmo falou, precisa haver uma conscientização tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Mas a partir do momento que a gente trabalha com a ciência, do estudo, da observação a longo prazo, claro, profissionais sérios, a gente consegue ter um tratamento mais otimizado e trazendo segurança para o nosso paciente. É isso, Dr. Jairo Araújo volta sempre para falar sobre as questões que envolvem a nossa saúde, principalmente com esse modismo, né, que existe, alguns modismos que vão atingindo, né, a opinião pública quando o assunto envolve a perda de peso. Ou seja, é uma meta, as pessoas querem aquele corpo mais delineado e às vezes aceitam qualquer situação e
põe em risco, às vezes, a própria vida. Então, procure sempre um profissional, essa é a nossa recomendação. Bom ano, feliz ano novo, sucesso no trabalho, e esse e outros temas poderá voltar contigo aqui em outras oportunidades, tá certo? Valeu, uma semana produtiva. 6 horas e 39 minutos, vamos para um rápido intervalo, Liara. Vamos, Marcos, mas você